Hello everybody, how are you? Last week we corrected some exercises, ok? Na semana passada nós corrigimos alguns exercícios e eu pedi para que vocês fizessem algumas frases no caderno que serão corrigidas agora nessa semana. E aí eu lembrei vocês que nós tínhamos um livro que usaríamos para leitura esse trimestre, que eu tinha passado antes das férias, mas que vocês iniciariam a leitura agora. Então, nós vamos fazer o seguinte: essa semana nós iremos iniciar a leitura desse livro, tá? Então, vocês vão ler o primeiro capítulo para realizar uma atividade. Vocês vão fazendo essas leituras em casa e depois, quando nós estivermos na aula ao vivo, nós vamos tirar as dúvidas, ok? Então, o livro é o The Nightmare Before Christmas. A maioria de vocês já deve ter assistido o filme, né? Que é O Estranho Mundo de Jack. O nome em português não tem muito a ver com a história, mas é uma história bem legal que fala de Christmas and Halloween, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o primeiro capítulo. Neste primeiro capítulo, vocês vão encontrar os verbos. Escrevam todos os verbos que vocês encontrarem no caderno, tá? Então, desses verbos que vocês encontrarem, vocês vão fazer uma lista. Então, vocês vão colocar lá como o verbo no infinitivo, o verbo no passado e o verbo no particípio passado. O que é isso? É como se fosse uma tabelinha de verbos com o verbo na sua forma original, o passado simples e a terceira coluninha, tá? Depois que vocês acharem os verbos, serão muitos. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam? Que vocês escrevam pelo menos 5 frases usando verbos. Então, peguem 5 verbos diferentes desse primeiro capítulo e escrevam 5 frases, tá? Ah, teacher, qual tempo verbal? Vocês escolhem nesse primeiro momento. Não precisa ser no passado, vocês podem usar até ele com going to, podem usar com will, vocês que vão escolher as frases, contanto que vocês façam uso desses verbos, ok? Então, olha aqui, vocês vão perceber que o primeiro capítulo ele não é extenso. Ele começa aqui, ó, Halloween Town Scariest Skeleton. Então, October 31, everybody in Halloween Town was excited. Então, aqui, ó, já tem vários verbos, tá? Halloween night was the most important night of their year, and they were all afraid. Dead people come up from under the ground. Ok? Então, aqui, ó, primeiro capítulo todinho. Vocês vão ler esse primeiro capítulo. Vou mostrar para vocês até a extensão do capítulo. As letras estão grandes, então vocês não precisam ficar afoitos. Vocês vão conseguir dar conta, porque é curto e vocês precisam inicialmente prestar atenção nos verbos. Depois que acabarem de fazer isso, voltam, leiam de novo esse primeiro capítulo para vocês poderem tirar dúvida do vocabulário, para vocês entenderem o que de fato a história está contando aqui neste primeiro capítulo, tá? Óbvio, como é uma história, vocês vão perceber que os verbos estão no passado. Então, pode ser que vocês se confundam na hora de procurar os verbos, porque se ele for um verbo irregular, vocês precisam ter o domínio da tabelinha. Então, façam esse exercício com a tabelinha de verbos ao lado, ok? Então, aqui finalizou o primeiro capítulo. Finalizou, façam essa atividade que eu falei. Nós não vamos ter pressa para ler esse livro. Nós vamos intercalar os capítulos e as atividades deste livro que vocês vão ler com o nosso próximo caderno, que é o caderno 2, ok?
Então, façam com calma. Vocês vão ter essa semana toda para fazer essa atividade, e aí na próxima semana eu converso com vocês para saber de que forma vocês vão me encaminhar isso pelo plural, tá bom? Next class, we are going to start the new chapter from book, chapter 2, and you have to read the test. Então, na próxima aula, nós vamos ler o texto do próximo livro, do livro 2, o livro que nós usamos em sala, na nossa aula ao vivo, ok? E aí, nós vamos combinando como nós vamos proceder com o restante da atividade dessa leitura do Nightmare Before Christmas, ok? Don't worry. See you next class, ok? Bye bye.